bom? No vídeo de hoje eu vou contar um pouquinho pra vocês do que eu achei dos livros que eu li da Rainbow Rowell, coisas que eu reparei que são comuns dos livros, o que eu gostei e o que eu não gostei. Vamos lá então. A autora tem 5 livros escritos e publicados aqui no Brasil. O primeiro deles é o Anexo, que saiu em 2011. A história se passa na virada de 99 para 2000. Eu já contei um pouco desse livro pra vocês quando eu li. Eu coloco aqui nos cards, que eu nunca sei de que lado que fica. Em um Leituras do Mês eu contei o que eu achei do livro, então não vou entrar muito em detalhe. O segundo livro que a autora publicou já foi em 2013, que é o Eleanor Park. A história se passa em 1986, mais ou menos. Foi um livro que foi bem polêmico. O Fangirl também em 2013, e a história se passa em 2011. O Ligações, que foi lançado em 2014, foi o único livro da autora que eu não li. E em 2015 ela lançou o Carry On. Então, vamos lá. O primeiro livro que eu li, como eu falei pra vocês, foi o Anexos. Eu gostei bastante da história e me fez querer ler mais livros da autora, porque eu gostei muito da forma como a história se passou, sabe? Tem toda uma trama central ali e tal, mas ao mesmo tempo você percebe que tem, de pano de fundo, coisas do cotidiano, situações que toda pessoa pode viver. Então, problemas com a família, relacionamento, problemas do cotidiano mesmo. Então eu achei a história bem interessante, gostei do livro, foi bem rapidinho de ler, então eu quis mais livros da autora. Aí o segundo livro dela que eu li foi o Fangirl, e assim, gente, ó concurso. Eu amei, a história é super gostosa de ler, conta de duas meninas, né, elas são gêmeas, a Kath e a Ren, elas vão pra faculdade e aí elas têm que lidar com a dificuldade de elas não estarem mais juntas, de ter que fazer novas amizades, ter outro colega de quarto, passar por tudo aquilo que é novo, né, as novidades, deixar um pouco o que era ali, né, da época delas de escola pra trás e se abrir para as novas experiências da faculdade. O problema é que, enquanto a Ren tá super animada com isso, ela quer conhecer gente nova, quer fazer coisas diferentes, a Kath não gosta disso, por ela continuava tudo do mesmo jeito, né, com a irmã e tal. Então, ter que conhecer gente nova, chegar num ambiente que ela não conhece, que não é familiar pra ela tem muita ansiedade, ela tem dificuldade de lidar com isso. E essa, como eu disse, é como se fosse um pano de fundo ali. O fato da mãe delas ter abandonado as meninas, né, e o pai quando elas eram pequenas, então o pai ficou meio doidinho, muita coisa pra lidar, como cada uma lidou. E o Fangirl, na verdade, é porque as meninas escreviam uma fanfiction de uma história, né, como se fosse o Harry Potter ali daquele universo, que é o Simon Snow. E aí elas têm, né, o chip delas, que é o Simon e o Baz, então elas escrevem ali sobre eles e tal. E elas estão super envolvidas com aquilo até elas entrarem na faculdade e uma das irmãs não quer mais aquilo, fala que é coisa de criança e tal, então mais isso. E é super gostoso o livro porque tem capítulos que tem uma parte do livro que a autora escreveu, a autora do Simon Snow, né, dessa história fictícia, dentro dessa história, que é a Gemma T. Leslie, é a autora do Simon Snow, e alguns capítulos tem algumas partes da fanfiction que as meninas escrevem. E você fica assim super envolvido, querendo saber o que tá acontecendo na vida das meninas, mas também o que elas estão ali escrevendo pra fanfiction, como que elas vão terminar a história. Isso é bacana. O próximo livro que eu li foi o Eleanor Park, e gente, foi um choque. Você sai de Fangirl, que é super divertido, alegrinho e tal, assim, e aí você vem pra Eleanor Park, que a história é super tensa, sabe? Triste, sombria. A história vai contar da vida, né, e do relacionamento da Eleanor, que é uma menina, né, mais jovem, ela tá tipo no primeiro ano na escola, e o Park. Os dois não podiam ser mais diferentes, assim, a realidade que eles vivem. Enquanto a Eleanor, ela sofre bullying, porque ela é mais gordinha, ela é ruiva, então ela é diferente das pessoas ali na escola. O pai dela, pelo que eu entendi, né, não tem contato com os filhos. E a mãe, né, se casou de novo com um cara que tem um relacionamento abusivo ali, o cara é um lixo. E o tempo todo da história você fica meio que tenso esperando o que esse cara vai fazer, porque vai ter ainda uma situação que vai acabar com tudo, você vai querer tampar o livro longe. E o Park é o oposto, a mãe dela é coreana e o pai é americano. Então a história se passa em Omaha, é uma cidade em Nebraska. Ele tem uma família super tranquila, amorosa, boas oportunidades, então tem os amigos, ele tem condição assim melhor do que a Eleanor, que tipo não tem nem escova de dente.
Então a gente vai vendo, né, como que eles se conhecem, como que eles se aproximam. Então, assim, é um livro meio tenso. Mas eu gostei bastante do final. Eu achei que a autora fez um livro bem realista e não fez um final fantasioso. Essa história foi bem polêmica, ela foi censurada, assim. Uma escola em Minnesota não queria colocar os livros da autora nas prateleiras, não queria que as crianças lessem, né, os jovens lessem, porque achava que ela era obscena, não sei o que, porque tem palavrão e tal. Então, assim, eu acho que o pior da história é que quando você termina, você para e pensa que tem gente que realmente pode estar vivendo dessa forma, então é bem triste. E aí o último livro que eu li foi Carry On. Carry On é um pouco diferente dos outros livros. Carry On é o título em inglês, né? Em português saiu como Carry On, a Ascensão e Queda de Simon Snow. E é uma fantasia, não é a história que a Gemma T. Leslie escreveu. Seria como se fosse a fanfiction dessa história, só que na visão da Rainbow Rowell, não da Kath de Fangirl. É um pouquinho complicado de entender, mas, gente, eu não percebi muita diferença. A história que a autora escreveu pra Carry On tava mais ou menos na mesma vibe, mais ou menos parecido com o que a Kath e a Rand estavam escrevendo em Fangirl, né, o chip ali delas e tal. E a história fica gostosa, gente. O livro tem tipo 400 e poucas páginas e eu acabei em 2 dias e fiquei assim, né, não quero mais. Fiquei mó triste. A gente cai de paraquedas da história, é como se você estivesse em Relíquias da Morte do Harry Potter, sabe? Você pegou só o último livro e à medida que os personagens vão comentando coisas que aconteceram quando eles eram mais novos, você vai entendendo ali a relação deles. Mas como você vai meio que associando com Harry Potter, não é muito difícil de você entender aquele mundo mágico e como que as coisas acontecem. E a relação do Simon e o Bess é muito fofo, gente. Ai, eu adorei. Eu queria mais deles. O que eu percebi, então, dos livros dessa autora? Claro que, gente, isso foi coisas que eu percebi na maioria. Não são todos os livros que são assim. Mas a maioria tem capítulos curtos e intercalados, né? Cada hora um personagem que vai estar narrando. E isso é ótimo porque você sabe o que cada um tá sentindo ali e o que tá pensando e como que a pessoa... como que o personagem entende aquela situação. Então é uma forma bem gostosa de você ler e entender mesmo o que está acontecendo. Os assuntos, eu acho que ela mistura temas leves e você acha que o livro vai ser meio bobinho e tal, e de pano de fundo você tem situações do dia a dia, situações reais, né, que podem acontecer. Alguns livros têm um pouco de palavrão, coisas que às vezes eu acho que pode ser interessante para a caracterização do personagem, mas de certa forma eu achei que principalmente em Carry On foi exagerado, sabe? Todo mundo fala, sei lá. Na minha opinião, né, você usar excessivamente palavrão é um recurso de quem não tem um bom vocabulário. Você ficar usando palavrão o tempo todo, pra mim, demonstra talvez uma escolaridade mais baixa, algo assim. O padrasto da Eleanor falar um monte de palavrão, ok, ele é um cara meio bruto, meio... né, tava condizendo. Eu achei exagerado, um recurso que não acrescentava nada ali. Parecia que pra mim era todo mundo mal educado. Mas isso é a minha visão, né, gente? Cada um entende ali de uma forma. Nos livros tem sempre alguma coisa de referência de cultura pop, então, sei lá. Num dos livros eles comentam, tipo, o casarão dele parecia do Downton Abbey, sei lá, referência de Senhor dos Anéis ou Star Wars, coisas assim. Então eu achei bem bacana, gostei disso. Parece que traz um pouco pra realidade, sabe? A forma como o romance acontece nas histórias eu achei bem interessante, porque cada um é de uma forma. Então, seja no anexo, no caso a Eleanor e o Park, que são jovens e de realidades completamente diferentes, ou então no Fangirl, que você acha que a menina vai começar a ficar com uma pessoa e aí ela vai ficar com outra. E Carry On, que é o Simon e o Bess, que é um romance ali meio que improvável, já que os dois são arqui-inimigos, eles teoricamente não se gostam, e aí você vai vendo como que os dois se aproximam. Outra coisa que eu reparei é como o autor explora as etnias e as nacionalidades mesmo. Então, a personagem do Carry On, que seria tipo Hermione, pelo que eu entendi, ela é negra. Tem, no caso, em Fangirl, eles moravam em um bairro mexicano, então o namorado de uma das meninas, ele é latino, então assim, comenta, tipo, ele é moreno, fulano a Eleanor, que tem o cabelo cacheado, né, é ruiva, é mais gordinha, bem branquinha, então assim, ela mostra isso, mas não é, tipo, exatamente o foco, tirando no caso da Eleanor, que, né, isso era o motivo dela sofrer bullying.
E as histórias se passam na maioria em Omaha, que é uma cidade em Nebraska, como eu disse, ou ali nas redondezas, porque eu achei bem bacana, é uma coisa que a professora da Kath em Fangirl comentou. A melhor forma dela começar uma história não é ela começar a tentar criar um mundo mirabolante, mas colocar situações que ela tem vivência, que ela conhece. Então, escrever a história na cidade dela, onde ela nasceu, coisas que ela é familiar pra ela. E é mais ou menos isso que a autora fez. Então, gente, o saldo, assim, geral dos livros da autora foi que eu gostei de Anexos, adorei Fangirl, fiquei apaixonada por Carry On, não gostei tanto de Eleanor Park e não tenho vontade de ler Ligações. É uma história que eu não me relaciono com os personagens, eu não tenho vontade de saber o que vai acontecer com eles, na verdade. Eu gosto dos livros da autora. Isso que eu fui percebendo é porque eu fui lendo eles em sequência, eu peguei um atrás do outro, então fui percebendo essas semelhanças em cada história. É meio que a fórmula, né? Que não impede das histórias serem diferentes entre si e a leitura ser gostosa, valer a pena, te acrescentar em algo. E leiam, gente, leiam os livros da autora, que eles são bem bacanas, são livros bem rapidinhos de ler. E é isso então, se vocês já leram algum livro da autora, deixa aí pra mim embaixo o que vocês acharam, se vocês repararam também essas semelhanças entre os livros, o que vocês acharam então. E a gente se vê nos próximos vídeos, não deixa de curtir se você gostou desse, compartilhar pra todo mundo ver. Se você ainda não tá inscrito no canal, não deixa de se inscrever que tem vídeo novo toda sexta-feira. Se eu conseguir me programar pra gravar, não é mesmo? E é isso então.